No episódio anterior, nós falamos sobre a jornada do nosso consumidor e entendemos o quanto as novas tecnologias têm dado a eles o poder de decisão para a compra dos nossos produtos. Afinal de contas, eles estão muito mais informados e podem trocar os nossos produtos pelos produtos dos nossos concorrentes em um clique. E concorrência é o tema deste episódio. Afinal, não estamos mais vivendo na era dos grandes contra os pequenos, mas das empresas ágeis contra as lentas. É importante observarmos que entrantes não buscam mais lutar de igual para igual com empresas já consolidadas. Eles analisam onde os grandes são ineficientes e atacam neste ponto. Neste sentido, competimos num ambiente onde a concorrência realmente acontece em indústrias que se cruzam e misturam, onde muitas vezes não há uma distinção muito clara entre quem é o nosso parceiro ou o nosso rival. Será que nós, aqui na Dexco, possuímos uma visão diferente em relação à concorrência? Estamos realmente abertos a cooperar com eles? Para buscar respostas a perguntas como essas, neste episódio terei o prazer de bater um papo com a Priscila, do time de inteligência de negócios da Madeira, e com o Jonas, do time de desenvolvimento florestal. Vem com a gente! Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa série Caminhos para a Transformação Digital. Eu estou com a Priscila e com o Jonas. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. É isso aí, hoje o nosso tema é sobre concorrência, olhando aí, né, para todos esses episódios que nós gravamos, nós vamos falar especificamente sobre concorrência. E quando a gente olha para esse cenário de concorrência e voltado também para a transformação digital, é legal a gente imaginar que isso é um dos 3 grandes fatores, né, que inclusive eu falo no episódio de introdução. Se você não assistiu o episódio de introdução, corra lá e assista, dos 3 fatores externos que influenciam no processo de transformação digital. Então são as novas tecnologias emergentes no mercado, né? A gente fala também sobre o comportamento do consumidor, que é um fator externo que influencia as empresas a se transformarem digitalmente, e a gente fala sobre essa concorrência. E aí, nesse cenário, eu já tenho a primeira pergunta para vocês, para a gente já começar a esquentar aqui os nossos motores nesse bate-papo, que é o seguinte: como que nós temos definido a nossa agenda de transformação digital? A gente tem olhado para esse planejamento estratégico, como que está isso dentro da Dexco, na unidade de vocês? Queria ouvir um pouquinho. Bom, primeiro começar falando um pouco sobre a nossa agenda estratégica e por que que é tão Legal. importante a gente ter transformação digital como um elemento que nos ajuda a habilitar essa estratégia de longo prazo, né? Acho que a gente tem um desenho muito claro de como a gente quer entregar soluções para o melhor viver para o consumidor. Está Bacana. traduzido nos nossos pilares aí falando de gente, falando de cliente consumidor, né? E o principal motivador é o consumidor e como a gente chega, né, até ele, depende de a gente construir uma estratégia que seja sólida e a gente pavimente esse caminho. E a Legal. transformação digital nos habilita a chegar até lá de uma forma Sim, mais eficiente, né, e respondendo a essas necessidades do consumidor. Então, vejo que a transformação digital vai nos ajudar a chegar nesse caminho, mas a gente depende de ter esse desenho muito bem estabelecido. Eu acho que a gente começa bem quando a gente começa com uma estratégia bem definida. Nós estamos fazendo isso do ponto de vista da Dexco, mas também da Madeira, isso também está representado diante dos nossos pilares estratégicos de resiliência, de antecipar tendências e da jornada do cliente consumidor, que isso casa com a estratégia da Dexco. Que o perfeito. Jonas pode comentar um pouco também do Muito ponto de bom. vista da Florestal. Não, legal, Pri. Eu queria trazer até queria até voltar um pouquinho, Legal, né? isso Eu acho aí. que teve um episódio que me marcou, que nós tivemos uma reunião anual da Madeira e o nosso diretor, né, o Daniel Franco, ele fez uma palestra lá. O José Ricardo trouxe ele para dar uma palestra e ele começou a palestra dele falando em esquizofrenia digital. Caramba. Ele falou assim, ó, quando ele O que começou lá, seria ele falou isso? assim, olha, nós estamos vivendo uma esquizofrenia digital. A gente não sabe o que que é, né? E nós, quando ele fala, somos todos nós, não só a Dexco, né? Naquela Sim, época a gente não era nem Dexco ainda, né? Então, isso daí me marcou, porque é verdade, né? Tem tantas opções, tantas coisas, né? A gente olha nos últimos 3, 4 anos, quantas oportunidades nós tivemos nessa parte do digital, né? E eu acredito que hoje nós não estamos mais nessa esquizofrenia digital, né? sim. Nós estamos, conseguimos saber onde nós estamos, a primeira coisa, e ter um olhar que cada negócio ou cada parte do negócio também está num estágio. Acho que a primeira coisa,
e depois para onde a gente quer chegar em cada um desses locais, assim, né? E eu acho que um outro ponto importante foi no nosso refresh de cultura, a gente trouxe essa pegada mais forte, né? Sim. Nós trouxemos lá, incluímos a palavra, né? A palavra digital lá dentro. Então, eu acho que isso deu uma pegada nova, diferente, e a gente vai conseguindo dar roupagem nas coisas, né? E Eu é acho. bacana porque quando você olha para esse cenário, né, que você trouxe aí de refresh da cultura, né, como a Pri mesmo disse sobre essas nossas jornadas, nós temos aí dentro de todo esse cenário de transformação digital, eu costumo falar que a palavra em si, transformação digital, ela é composta, a expressão, né, por duas palavras, a transformação e E o digital. digital. E praticamente em todos os episódios eu tenho falado a mesma coisa. Estamos falando de transformação digital, mas é 80% sobre pessoas e 20% em média sobre tecnologia, né? Então você trouxe essa questão da esquizofrenia digital, que é provavelmente representado por aquela nossa ansiedade de olhar para o mercado e falar: "Caramba", e aí tem até a questão da concorrência, né. Pô, o nosso concorrente está fazendo isso e a gente não está. Será que a gente está no É, timing certo? Ou será que a gente tem que implementar uma cultura primeiro, né, para conseguir evoluir isso aos passos de que a gente consiga realmente efetivar essas mudanças de forma sólida, né, para não ser um tiro curto. E que o digital seja, no final das contas, uma ferramenta para nos ajudar a atingir nossos objetivos, que Exatamente. pode ou não passar por tecnologia. Sim, A gente não pode colocar a tecnologia à frente da estratégia, né? Então, exato. isso nos leva para o caminho feliz no final, né? eu acho que nesse ponto, quando a gente olha, você comentou, a gente quando estamos olhando o outro, e por que que a gente não tá lá ainda? Por que que nós não estamos fazendo aquilo? Uhum. E a gente esquece de analisar o contexto. É, Às importantíssimo. vezes, nós estamos num contexto diferente, mais Exato. avançado ou até mais Uhum, atrasado, que uhum. seja, né. Então esse contexto eu acho que é importante você olhar o concorrente, mas no contexto que ele está. Por que que ele está caminhando para aquela trilha ali, né. Será que eu devo ir naquela também, ou tem outra que seja melhor para mim, né. Então acho que é um olhar que tem que ter também. Isso é muito importante. Bom, Fala. trazendo um pouco da visão da concorrência, né, que acho que é a pauta da nossa Sim, conversa de hoje, tem um pouco disso que o Jonas comentou, de momentos diferentes, mas também olhar não a concorrência em primeiro lugar. A gente está sempre olhando a excelente. concorrência, sem dúvida, mas a gente, no final das contas, trabalha para entregar solução para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Ele é a pauta principal. E o que a gente tem visto de que a gente tem que se reinventar cada vez mais rápido, é porque esse consumidor está mudando cada vez mais rápido. Isso passa por um ambiente de transformação digital, mas que muda a pessoa, que foi o É. ponto que você comentou. Né? Agora, olhando Exato. o que os concorrentes estão fazendo, em alguma medida, eles estão olhando para a mesma coisa, mas não quer dizer que eu estou olhando para o concorrente para tomar uma decisão. O que acontece é que eles muitas vezes estão chegando mais rápido, estão entregando soluções próximo do que a gente sempre se diferenciou como Sim. principal player do mercado e que a gente precisa estar mais atento para E estar sempre à frente. não, sensacional, porque você trouxe um ponto que inclusive eu falo na introdução desse vídeo. Não é uma corrida dos grandes contra os pequenos mais, é dos mais lentos contra os mais ágeis. E quando você fala dessa agilidade, dessa rapidez, né, que a gente transforma aqui em agilidade, a gente está falando sobre como que a gente consegue entregar valor para os nossos consumidores de forma mais rápida, né, que é trazer esse valor de forma mais ágil, e isso faz todo sentido, porque se a concorrência está conseguindo, é um ponto de atenção que sem dúvida a gente tem que olhar, mas, esse olhar para o consumidor ele é importante, como que a gente entrega, né, esse valor de forma mais importante, de forma mais rápida inclusive. Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, né, a segunda pergunta que eu tenho aqui está relacionada a como se essa nossa visão, né, de futuro, olhando para esse cenário, inclusive de transformação digital, ela tem sido hoje, um benchmark, eu diria assim, para outras empresas, né. A gente tem sido referência para outras empresas em termos de gestão de transformação digital, ou já até mesmo nesse aspecto que a gente fala de indústria 4.0, né, inclusive nós gravamos um episódio sobre especificamente, tecnologias habilitadoras que a gente tocou muito nesse assunto. Na visão de vocês, nós somos referências nesse sentido ou estamos caminhando para? Eu acho que em alguma medida nós somos referência, sempre fomos referência, mas vamos Legal. falar um pouco de
florestal, industrial, em que a gente está caminhando nessa jornada Bacana. do digital também. Eu acho que a gente só reforça a nossa liderança cada vez Uhum. mais. O Jonas pode comentar um pouco sobre isso. Do ponto de vista de jornada do consumidor, eu acho que a gente está começando a criar as referências para que a gente, de fato, se diferencie. Eu acho que a gente sempre olhou muito do ponto de vista de ter soluções inovadoras, produtos inovadores e isso ser o referencial de diferença. Hoje, como a gente entrega isso para o consumidor, é tão importante quanto. Então, acho que a gente Legal. ainda está amadurecendo nesse sentido. Agora, olhando para industrial, florestal, eu acho que a gente tem mais referências aí para comentar como que isso vem evoluindo a passos largos. Eu acho, assim, eu vou usar um termo aqui que essa é a dor do líder, né? Uhum. Sim. O líder, ele sempre é cobrado por mais, né? Então a gente, Sim. a dor do líder é o ônus da liderança, né? Então a liderança, você trouxe bem a questão da velocidade, né? E às vezes se o líder é muito grande, ele tem dificuldade de ter essa velocidade, né? Às vezes Uhum. o Excelente. menorzinho, ele caminha mais rápido, porque ele tem menos burocracias, ele Sim. tem É. ele tem, o braço, ele alcança, outros locais de forma mais rápida. Mas eu quis dizer com a dor do líder, né, mas a dor do líder, a gente tem que transformar sempre em oportunidade. Sim. Porque se a gente fica com aquela dor, com o ônus de sempre tentar se reinventar, a gente tá com a oportunidade de sempre ser forçado a se reinventar, Uhum. forçado a buscar coisas novas e deixar que os concorrentes corram atrás mesmo, né. Então a gente tem que ser rápido para isso, né, conseguir, talvez até as maiores rentabilidades ali do início, né, do início daquela Uhum. jornada e já pensar em partir para outra, né. O que a gente usou muito na nossa transformação cultural foi aquilo lá, que nos trouxe até aqui, não vai Nos nos levar levar até o adiante. futuro, É. né. Então acho que essa é uma visão muito clara que a gente tem com relação aos nossos concorrentes, Sim. porque, nós sentimos isso na pele, né. Nós fomos líderes por muito tempo, chegou um momento que a gente falou: "O concorrente está mais perto agora", Uhum. né. Eu costumo falar que É tá um clique de distância, né, é porque tá uma aba à distância. é No navegador, você tá ali comparando 2 potenciais tipos de produto, né, se a é gente for fazer essa análise. O nosso momento de consideração muitas vezes, inclusive conversando, né, com a Fanny e com a Paty no episódio de consumidores, a gente falou sobre isso, né, sobre essa é uma grande quantidade de opções que nós temos. A nossa inspiração muitas vezes a gente encontra na internet, né, a gente vai para a internet para fazer essas buscas, fala: "Quero um painel, enfim, alguma coisa para minha casa", independentemente do tipo de produto, a gente começa na internet. Se a gente não tiver um bom atendimento, algo rápido, ágil ali, né, as informações claras, meu, o cara muda de aba, e a gente faz isso, né, como consumidor, porque no final do sim. dia nós também somos consumidores. Então esse é um ponto excelente que vocês trouxeram. Por isso que eu comentei que não é só a questão do produto no final das contas, né. Exato. Eu posso ter um melhor produto, mas se eu não facilito essa compra, não facilito esse processo, né, ou mesmo da inspiração até a compra no final, eu Sim, posso perdê-lo ao longo do caminho. Eu acho que isso traz um pouco da referência do tamanho do desafio que a gente tem, né, em se reinventar. E mais do que isso, não é o se reinventar por se reinventar, não é estar na vanguarda por estar na vanguarda, mas é atendendo a uma dor, atendendo, né, a uma necessidade que a gente tá lendo, está enxergando e está entregando um diferencial. muito bom, muito bom. E aproveitando que a gente está falando aqui de concorrência, eu queria ouvir de vocês também, assim, se a gente tem uma relação diferente com os nossos concorrentes, né, a gente está aberto para cooperação com os nossos concorrentes? Comenta um pouco aí, Não, eu posso Jonas. começar então essa, Vamos lá, vamos lá. olha, eu vou talvez eu vá contar algumas historinhas, né, então mas eu Vamos vou lá. contar. Importante para Eh, contextualizar, né, a nossa Exato. audiência que está aí assistindo, para entenderem de fato o que a gente tem feito com a concorrência. então a historinha que eu quero contar é da Florestal, né. Legal. Então assim, quando, a Florestal, ela sempre foi encarada como pré-competitiva, né. Hoje, obviamente que ela é um dos pilares de crescimento da empresa, né, ela permite, outros negócios, mas a floresta em si, ela pode ser encarada como uma etapa pré-competitiva do negócio, né, dependendo onde está. E isso lá atrás, quando começou as florestas plantadas, tudo, as empresas, elas, eu não sei se por aptidão das empresas em si, dos donos, que eu acho que isso tinha muito forte, ou dos próprios profissionais que se formaram junto, né, eram poucas faculdades de engenharia florestal, tudo.
Quando eles iam para as empresas, eles continuavam conversando, né. Legal. Então, esse era um ponto bem interessante, e isso não só na etapa informal. Então, Uhum. assim, a gente pode contar que desde os anos 1960, a área florestal e a então Duratex foi uma das pioneiras, fundou institutos, fundou grupos cooperativos para tratar de assuntos mais técnicos, né, e eventualmente algum estratégico, com os concorrentes, né. Mesmo com concorrentes, que não têm o mesmo produto final, Sim. e outros que também têm o mesmo produto final, mas a floresta em si, nós não éramos concorrentes. Hum, A gente tem uma piadinha, vamos falar assim, né, que a gente Sim. fala que as pragas, das florestas, os próprios incêndios, eles são analfabetos. Eles não conseguem ler a placa da fazenda falando que aquela Perfeito. aquela fazenda é da Dexco, aquela fazenda é do outro. Sim. Eles não conseguem, então eles invadem do mesmo jeito. Se eu não tiver conectado com esses meus, que eventualmente quando são vizinhos são parceiros, né, Perfeito. se eu não tiver conectados com ele, a praga vai acabar com a minha floresta também. Então Sim. isso criou um ambiente que até hoje a gente, trabalha num ambiente cooperativo muito forte, né. Então isso acho que é uma lição que o setor florestal Legal. brasileiro deu para o mundo. Não, sensacional, né. Ou seja, temos que cultivar, né, esse tipo de prática justamente em virtude do que você falou, né, de possibilidades, oportunidades, correções de potenciais danos, né, que aí tá todo mundo junto ali, se acontecer alguma coisa vai todo mundo vamos todos resolver. Bem legal esse processo. Isso também se replica no florestal, mas também no industrial. A gente Legal. faz benchmarks com concorrentes, eles vão, visitam a fábrica, nós também, as fábricas deles, e muitas vezes a gente está olhando por um benefício do setor. Eu acho que isso é super importante, né? Ter esse olhar e não só o concorrencial, por eu estou de um lado da cerca e ele está do outro, né? E Sim. você consegue separar quais assuntos você pode, né, no caso da floresta, a estratégia de melhoramento genético, por exemplo, é uma coisa que É. as empresas compartilham Segredo. menos, Aham, Essa era uma das né. minhas dúvidas, né, como que a gente, coopera com a concorrência sem ter nenhum tipo de problema com propriedade intelectual, com confidencialidades, né, como que isso acontece? Eu diria que hoje nós estamos numa etapa diferente do de antigamente, né. Certo. Hoje essas trocas são mais reguladas por contratos, por compliance, né. Acho que Perfeito. como também as empresas de base florestal são empresas muito grandes, né, Uhum. então elas têm áreas muito robustas de jurídico, compliance, né, então elas são reguladas, por esse, vamos falar assim, esse arcabouço, assim, né. E Ok. existem mais leis do que antigamente também, né, então hoje é diferente, mas se continua fazendo, né, mas com um olhar, mais, vamos dizer, mais profissional, mais formalizado também, né. Perfeito. Não, excelente, porque, em uma das visitas que nós fizemos, né, surgiu um assunto relacionado a isso de propriedade intelectual da planta, né, da até isso existe, né, então são pontos que tem que ter atenção, não é simplesmente: "Poxa, a gente coopera com a nossa concorrência", mas simplesmente saindo ali ser um livro aberto, né, realmente é importante ter esse tipo de controle. E quando a gente olha, né, trazendo aqui para um outro ponto com relação à concorrência, vocês sentem que nós estamos preparados, né, para agir de forma rápida em relação aos nossos concorrentes, hoje em dia? Olha, eu acho que tem 2 olhares Tá, aí. Eu acho que a gente está mais preparado que o nosso concorrente do ponto de vista de estrutura, de leitura de mercado, de forma de capturar esses dados, de interpretar e a gente ter uma reação, estarmos mais preparados para reagir a movimentos de mercado. Um exemplo disso foi o que a gente viveu agora na pandemia em 2020, né? Quando a gente simplesmente precisou fechar as plantas e olhar um cenário de futuro e em que momento voltamos, como voltamos, o que que vai acontecer com o mercado. E a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma tão eficiente que nós fomos o primeiro player do setor a voltar com as nossas plantas. Nós conseguimos surfar uma onda do mercado aí mais rapidamente, né? Porque a gente se preparou para isso. Acho que do ponto de vista de eficiência nesse sentido, a gente está mais preparado que o concorrente. Não quer dizer que ele não vai chegar lá em algum momento, mas nós estamos mais preparados. Em outra medida, eu acho que tem uma provocação válida para nós todos que nós somos uma empresa também muito grande, né, sim, outro lado da moeda e também, estruturados de forma que muitas vezes isso dificulta a gente
testar soluções mais rápidas. Então, às vezes a gente tem uma leitura, comentei do ponto de entender a dor, né? A gente entendeu a dor do consumidor, como é difícil chegar nele. O que que eu preciso fazer para fazer isso acontecer? A gente tenta entregar soluções muito bem estruturadas, formatadas, o melhor que, né, a indústria poderia entregar, só que muitas vezes a gente não testou, preciso testar pequeno. Eu acho que aí tem um ponto de oportunidade para nós. Aprender a testar mais, testar pequeno, né, e se reinventar mais rapidamente para entregar a solução para essas dores de uma forma mais eficiente. Nesse ponto dá até pra gente trazer a live, né? A live Sim, de inovação, né? Se você não assistiu ainda, assista. Tá lá no assista. YouTube. É Foi isso muito aí. boa, né? Boa. O nosso colega lá, o Gurgel, O né, Gurgel do do iFood. iFood, trouxe um conceito muito legal, né? Que é o conceito do transatlântico e o jet ski, né? Exato. Isso me marcou, né? Porque a gente sempre tenta mudar o transatlântico, né? A gente sempre acha que o caminho vai ser esse, então a gente faz aquela força danada para tentar ajustar a rota do transatlântico, né? E ele trouxe aqui, não, deixa o transatlântico no caminho dele, né? Legal. Solta os jet skis para fazer pequenos testes, né? Então o jet ski é pouca gasolina, se acabar a gasolina a gente põe mais um pouquinho e deixa ele autônomo. Se o jet ski achar alguma coisa interessante, a gente começa a ajustar o transatlântico. Esse eu achei que foi um ponto fundamental. E voltando na origem da pergunta, eu acho que nós estamos mais preparados do que antes. Sem dúvida. Já temos alguns jet skis soltos É, por aí. Isso É, é isso aí. legal. talvez 2 coisas, né, a Isso é pandemia muito é um bom. acelerador de tudo, né, Sim, foi um acelerador de tudo, impressionante, né. Mas nós não teríamos feito um bom trabalho na pandemia se a gente não tivesse feito a transformação cultural, né, começou lá em 2016, 2017, né. Então eu gosto de trazer esses é contextos, né. legal porque corrobora com o É, aspecto da transformação que eu falei, né, é, tipo, nesse cenário é pessoas, né, a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer essas entregas é. posteriores. As pessoas estavam prontas para aquilo, Legal. sem a gente saber, né. Uhum. É. A gente não sabia que Excelente. a gente estava pronto para aquilo, né, Sim. mas a gente estava. Excelente, excelente. E até complementando esse aspecto, né, da transformação digital, acho que assim, é, é bem bacana porque a gente olha no sentido do que é a transformação digital para a Dex, com o entendimento que nós temos chegado, que é justamente as tecnologias, né, digitais usadas de forma estratégica para fomentar as iniciativas dentro das jornadas do consumidor, de eficiência e de gente. Então, a tecnologia como meio, né, para ativar essas jornadas. E aí, nesse contexto, tem uma outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte: como que tá esse aspecto da, assim, fazendo um encaixe total aqui dos jet skis, tá? Com relação à inovação e se a gente tem olhado para startups, a gente tem olhado para o mundo para fora, né? A gente tem algumas iniciativas, como que tá na percepção de vocês, como que essas iniciativas estão hoje, olhando Começar ou quer que para eu comece? Pode começar. Posso para começar? Vamos startups? lá. Acho que dá pra gente dividir um pouco também, né, porque, Uhum, vou falar um pouquinho da Florestal. legal. A Florestal, a gente é mais semelhante ao agro do que à indústria, Tá. concorda? Né, então, nós estávamos buscando onde ia ser o nosso ambiente, de inovação aberta, esse Uhum, tipo de coisa, né. Então, só que a gente tem uma vantagem, a gente conseguiu unificar os 2, né. Então nós temos os trabalhos junto com as iniciativas corporativas da empresa, tudo, e os trabalhos mais próximos ao agro também, né. Então, é uma coisa nova pra gente na Florestal, né, a gente sempre cooperou em parceria com outras empresas, com a academia, né, universidade, institutos, e agora esse ótimo. ambiente de startup para nós, ele é muito novo, né. A gente recém entrou no AGTech Garage, lá de Piracicaba, e o nosso colega, o Lucas, né, Machado, ele fala: "Ó, nós estamos cutucando um vespeiro". Dito e feito. Dito e feito, né, Exatamente. cutucamos, agora a gente fica brigando ali para escolher as vespas melhores ali para Isso nós, né, aí. mas elas estão em volta da gente, né. Então eu acho assim, nós estamos acelerando muito esse processo. A gente tem que ter cuidado para não abrir muitas iniciativas e depois não ter braço, né. Sim, Mas eu acho que a gente tá no caminho bom, um caminho bom. ótimo. Mas está preparado também para se expor mais a risco, testar e errar mais, mas errar pequeno, um pouco do que eu comentei, né. Eu vejo que a gente
tem evoluído com frentes, nas diversas frentes, na verdade, né? Você comentou de florestal, na industrial lá também, com a Indústria 4.0, a gente está também trabalhando com empresas menores, com startups, testando modelos, né, e evoluindo junto com elas. No comercial também a gente está olhando para isso, novos modelos de negócio, novas formas de chegar no cliente. E a gente vê que é um pouco disso. A gente se via sozinho, soberano, agora tem um monte de pequenas iniciativas acontecendo e ao mesmo tempo, uma que entrega uma solução melhor, a outra que entrega alguma coisa diferente, né? E como que a gente concilia tudo isso e fala: "Como que isso faz sentido dentro do contexto da Dexco?". Se a gente não está inserido, a gente não vê. Se a gente não vê, a gente chega mais tarde, né. Então Legal. isso é super importante, fazer parte do nosso dia mesmo, tem que nos provocar, né, a olhar Sim. diferente. Inclusive, né, parte dessa provocação vem com uma próxima pergunta aqui, é que se nós, na verdade, se nós estamos e entendemos que o nosso concorrente, né, ele não se restringe apenas ao mercado em que a gente atua. Se a gente, de repente, tem outros concorrentes aí indiretos, mas que têm o potencial também de repente, pegar uma fatia de mercado ou atuar em uma nova frente que nós teríamos esse potencial também. Qual que é a percepção de vocês em relação a esse assunto? Eu acho que a gente antes olhava o concorrente só aquele que fabrica o mesmo produto que eu, Exato, né. A gente excelente. começa a olhar agora, a gente está entregando solução. Se a gente está entregando solução, muitas outras empresas, mesmo que não tenham produto em seu portfólio, Sim, estão entregando solução. Então, muitas vezes a gente tem que olhar ora, essas empresas podem ser parceiras, ora, essas empresas podem ser concorrentes e como que a gente gerencia isso. A gente volta para aquele ponto que você comentou lá atrás, né? sim, Como que a gente gerencia esse tema? Esse tema está cada vez mais dentro do nosso dia a dia. Olha, eu vou entrar com uma parceria, mas aquele pode ser um concorrente, que pode ser, uma startup que está fazendo, sei lá, uma entrega de soluções de arquitetura, que pode ser sei lá, um produtor de um produto diferente do que eu entrego, mas para o mesmo fim. A gente, mesmo dentro do nosso contexto, a gente olha, por exemplo, a gente olhava para o Duraflor como um produto, né, de revestimento de madeira, mas eu olhava o LVT, que dentro do meu próprio portfólio é um produto canibalizando o outro, entre aspas, mas porque o mercado está mudando. E ele está entendendo o uso e a aplicação. E agora a gente tem outros produtos no portfólio, a gente está entendendo o composto e como entregar isso para o consumidor. Isso vai nos colocando numa arena diferente, né, de como a gente olha para mercado. E eu acho que isso afeta desde lá da florestal, que hora você está olhando para o preço da madeira subindo, que não é um fator necessariamente provocado pelo setor de painéis. Ele é provocado pelo agro, ele é provocado pela celulose, ele é provocado por outros fatores, que também vão ter uma, relevância, que a gente tem que olhar para eles diferente. Não é nosso concorrente, mas neste quesito é. E eu preciso estar lendo e entendendo como esse ecossistema opera, em conjunto, né. Então, assim, estamos num momento mais complexo, mas mais divertido também e de mais oportunidade, né. Porque a gente tem que ter esse olhar diferente do que a gente tinha no passado e a gente já está tendo, né, com diversas iniciativas que a gente vê acontecer. É. Eu estava pensando aqui, você comentou do nosso produto às vezes se canibalizar, mas isso é uma vantagem nossa, né, de olhar diferente, né. Eu não Ser con multinegócio Exatamente. sim, é uma vantagem enorme, né, da gente olhar o aspecto do consumidor, os multi-olhares que ele tem É isso. também, né. Então nós temos que nos aproveitar disso, né. Então, sensacional. eu acho que é uma vantagem que a gente tem, Sim, né. sem Então dúvida. onde que a gente quer? É construção civil? Então é tudo de construção civil, É né. isso aí. E eu acho que, essa é uma coisa que a nossa empresa amadureceu muito, né. Então olhar multinegócio o primeiro dentro de casa, olhar os negócios de forma unida, de forma integrada, compartilhando boas práticas, tanto a área comercial, quanto industrial, quanto Sim. áreas administrativas, né, e depois a gente vai para outros negócios. Tá aí Urban, tá aí Noan, então tudo aí para outros negócios que são conectados, mas podem ser eventualmente concorrentes nossos, Sim. para alguma coisa. Acho que esse Exato. é a gente mudou de patamar, né. E a outra concorrência que eu acho, que você citou também, acho que na pergunta anterior, que é a jornada da eficiência, né, Sim. o 4.0, indústria 4.0, Flex 4.0, às vezes é a concorrência com nós mesmos.
Porque eu tô concorrendo, eu quero ser melhor que eu mesmo era no passado. Às vezes eu não preciso nem olhar como é que o meu concorrente tá. Eu É. tô brigando com meus custos anteriores, com meus rendimentos anteriores. Acho que essa que é a ideia, né? É a gente buscar ser cada vez mais competitivo e, eventualmente, o nosso passado vai ser o benchmark. Sim. Esse, É. esse é o Acho que é Isso aí. interessante. um paralelo bem prático, assim, do nosso dia a dia são aquelas pessoas que ficam nas cabines de pedágio e vendem o sem parar. Tecnicamente, elas estão contribuindo para o fim daquele trabalho, né. É isso aí. Assim, Tá. na prática é isso que acaba acontecendo, né. E é bem legal que o outro ponto que vocês trouxeram, né, olhando aí para os nossos compromissos que nós temos dentro da jornada da eficiência, que é exatamente isso que você falou, né. É o nosso avanço em relação à indústria e Floresta 4.0, né. E, isso tudo exige da companhia um processo de transformação cultural, não somente digital, né, porque como eu disse, 80% pessoas e 20% tecnologia ou menos inclusive, É. para que a gente consiga colocar isso tudo dentro da rota, né. E para a gente seguir aqui um pouco para o encerramento, um pouco não, né, já para o encerramento, afinal de contas o nosso tempo aqui é bem curto. Existe alguma outra iniciativa nesse segmento, né, assim, num olhar para o concorrente que vocês estão desenvolvendo ou que está para ser desenvolvido, que vocês podem dar algum spoiler aqui para nós? Ou não, né, é o que está sendo feito atualmente mesmo? Olha, eu acho que esse é um olhar que a gente tem tido com frequência, então difícil pontuar iniciativas específicas agora. Certo, Mas é um olhar que a gente tem desde o do benchmark na floresta, que a gente legal. tem na industrial, mas que, como eu comentei, a gente vem trazendo para outras etapas dos nossos processos internos, né. Então eu comentei de iniciativas no comercial, por exemplo, que a gente está testando o modelo atual, mas a gente também está testando uma startup e a gente também está testando o que o concorrente está olhando, que ele faz parte desse mesmo ecossistema. Então a gente não consegue fugir disso, o cuidado é a gente separar o que é o elemento que nos traz um diferencial competitivo, que obviamente, né, é um fator dos mais relevantes, mas a gente está olhando para onde a gente vê a nossa indústria nos próximos 5 anos, né, que é uma das perguntas iniciais que você comentou. Sim, E isso passa por iniciativas que o concorrente vai estar acompanhando sim ou não. Por exemplo, a gente tem, como a gente está evoluindo com a produção de painéis E1, né, a Arauco é um dos nossos concorrentes que também vem evoluindo no seu processo produtivo e reduzindo a emissão de formol dos seus painéis, assim como a gente. Então não é uma iniciativa só nossa, é uma iniciativa de todo o setor, né, e que a gente está vendo como um bem comum. Eu excelente. acho que nesse ponto da eficiência, né, eu acho que a gente está indo bem no caminho que os próprios concorrentes estão indo, né, de digitalizar as operações florestais, também deixar a coisa mais online, né. A gente tem que lembrar que o primeiro obstáculo é a internet chegar no campo, então a hora que eu penso em tudo, eu falo assim: "Não, mas não tem nem sinal lá, né, nem o sinal do celular". Então, eu acho que a gente está olhando, caminhando em conjunto até com os nossos concorrentes, né, nesse aspecto. E eu acho que um outro ponto, que aí vai muito na linha de que você falou de ser rápido, Hum, porque eu acho que boa parte dos nossos concorrentes estão vendo, como, novos produtos a partir da madeira. Então isso, acho que não é segredo que todo mundo quer rentabilizar ao máximo, o seu sim. produto, né. Ainda mais com os altos custos da madeira, esse Uhum. tipo de coisa, como agregar mais valor? E aí, talvez a velocidade vai ser, mais importante do que a ideia genial. Sim. Talvez já esteja aí o produto, ele já exista, né, um Uhum. produto de alta rentabilidade. Então, alguém que conseguir pegar aquilo, fazer com baixo custo, escalar, né, e dar corpo para isso, acho que vai ser o fator principal de sucesso, né. Eu acho que a madeira está indo um pouco para esse A gente lado pode aí. É. considerar isso então como grandes desafios, né, É. da gente aplicar essa agilidade na concepção de novos projetos aí que estão pautados na mesma inovação, né, e jogar esses jet skis aí para ir capturando esse valor ao longo do processo. Sem Sim. dúvida. E olhar para Excelente. nós mesmos, É. né, e como a Isso, gente pode ser mais eficiente e criar um distanciamento ainda maior dos nossos concorrentes, perfeito. né. Eu acho que esse é um ponto que cada vez mais será desafiador, Não, porque cada excelente. vez mais o mundo muda e as Sim. necessidades mudam mais rapidamente. Quão capazes nós somos de reagir mais rapidamente é o que vai fazer a diferença. No final do dia a gente quer o concorrente só para nos fazer
evoluir, né? Exatamente. Excelente forma para a gente encerrar esse nosso papo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado aí de estar aqui do outro lado da mesa, né? Nesse bate-papo. E aqui encerramos. Passou bem rápido, muito bom. Obrigada. Obrigado. Foi, bom. não foi? Beleza. E para você que está aí do outro lado da telinha, continue nos assistindo. Até mais.